Ana Rosa, dá para nós umas dicas, porque as pessoas ficam angustiadas, porque trabalham o dia inteiro. Como aproveitar melhor o tempo que às vezes é muito pequeno que nós temos com os filhos? Por exemplo, às vezes se compra, as famílias têm possibilidade de comprar televisão, espalha a televisão pelos quartos, aí os filhos pegam a comida, vão cada um para o seu quarto. Então, até aquele momento em que estão todos dentro de casa, aquele momento não é aproveitado para um relacionamento, para uma conversa. Dá umas dicas para a gente. A gente tem que primeiro se conscientizar disso. Acho que o primeiro ponto é a pessoa observar. Como é que ela vive em família? Quais são o espaço que eles têm de convivência? Como é que eles conseguem estar próximos? E depois disso tentar melhorar. Então existem estudos que mostram que as famílias que fazem refeições juntas, as pessoas têm menos problemas de saúde mental. Olha que dica, que coisa interessante. Porque é um espaço de troca, de conversa. Fazer uma refeição juntos, poder sentar todos à volta da mesa. Existem outros trabalhos mostrando que se o tempo de televisão de uma criança pequena é muito alto, a criança pode ter dificuldade de se comunicar no futuro. Então, por que ao invés de comprar programas de computador, DVDs ou brinquedos que são tão caros, com luzes, sons, não sentar com o filho para conversar, cantar, ensinar uma brincadeira de roda, brincar de rolar no chão, para que a criança possa desenvolver o contato físico, a coordenação, o afeto, ali naquela convivência. Então, hoje se troca muito assim, aquilo que é comprado, que é fabricado, é tido como melhor do que aquilo que é caseiro, que é improvisado pela própria pessoa. Mas os filhos, eles não precisam disso. Uma criança pequena, ela não sabe se um brinquedo custou X ou Y. Às vezes ela quer um ioiô, e o pai quer dar um computador, um videogame de última geração, ela quer uma bola. Então, abrir esse espaço para conviver e prestar atenção, porque às vezes as pessoas também têm uma ilusão. Passei o fim de semana inteiro com meu filho na praia. Mas passou mesmo com o filho? Ou o filho estava ali próximo brincando e a pessoa estava conversando com um amigo, lendo jornal, fazendo outra coisa. Então, naquele momento que estiver com a criança, estiver com o filho, estar com o filho. Então, a atenção é dele. Eu vou desligar a televisão. Ou então, nós vamos ver um programa juntos e vamos depois comentar. Sentar no chão para brincar com a criança. Brincar, jogar com a criança é tudo de bom. A gente observa tanta coisa, a criança coloca tanta dificuldade, às vezes que ela traz intimamente, que ela não sabe conversar sobre aquilo, mas você percebe. Conta sobre a escola, sobre a convivência, né? A gente vê assuntos como drogas, questão da sexualidade, que os pais acabam deixando, porque são assuntos difíceis de se conversar, às vezes as pessoas não sabem como abordar, aí vão deixando aquilo para a escola fazer, para terceiros. E esses são assuntos que têm que ser tratados dentro da família, porque você vai passar para o seu filho a questão afetiva. A escola pode explicar uma questão biológica, mas ela não vai explicar uma questão afetiva. Então você vai explicar a questão do afeto, a questão espiritual por trás de todos esses assuntos que os pais podem trazer. Hoje em dia, o crack, por exemplo, as drogas, né, a gente vê são oferecidos para crianças. Não se oferece na adolescência, crianças de 9 anos de idade. A gente tem centros de referência de tratamento aqui no Rio de Janeiro que estão atendendo crianças de 7 anos, 9 anos viciadas em crack. E não são só crianças, as pessoas se iludem que são crianças então abandonadas, crianças que estão na rua, não. Crianças de classe média alta, muitas vezes, que teoricamente teriam uma estrutura por trás para protegê-las disso. Então, nós temos que pensar que vivemos tempos difíceis, sim, que a família precisa ser cuidada, que nós precisamos voltar a nossa atenção para isso, para a educação, para esses assuntos, para conversar isso dentro da nossa casa, num ambiente protegido, num ambiente afetivo, num ambiente cuidado e não na rua, delegando isso para terceiros. Ana, nossos filhos, quem são esses espíritos que estão voltando à Terra através da reencarnação? Olha, de várias fontes espirituais diferentes, a gente tem informações sobre essa geração que está se formando agora sobre a Terra. Então, Joana de Anjos fala sobre isso, Kardec já falava sobre isso na Gênese, a geração nova. Então, existe um grupo de espíritos que é um grupo que está tendo assim, uma última oportunidade porque o nosso planeta está evoluindo. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, nós já estamos vivendo o alvorecer do planeta de regeneração. Então, ainda existem espíritos que estão num último momento, uma última oportunidade, que estão um pouco distantes ainda. Então, a gente vê ainda grupos de jovens ligados a práticas que parecem até práticas tribais, músicas, questão estética, muito voltada para questões
no passado. Mas a grande maioria dos espíritos que reencarnam agora já são espíritos para esse novo planeta. Então, alguns muito desenvolvidos intelectualmente, que precisam se desenvolver moralmente também, mas não são moralmente de um nível baixo, já são moralmente de um nível bem melhor do que as gerações anteriores, mas ainda com mais desenvolvimento intelectual. E outros espíritos que já vêm com um moral bastante elevado. Inclusive, a gente está tendo agora a reencarnação de uma leva de espíritos missionários para estimular nas artes, nas ciências, na educação, mostrar a visão do espírito em cada uma das áreas para que o nosso planeta possa conseguir dar esse passo à frente, esse avanço. Então, não nos surpreendamos se na nossa casa uma criança pequena esteja discutindo assuntos filosóficos, fazendo perguntas de cunho científico aprofundado, crianças que não têm, às vezes, acesso à questão cultural, mas que intelectualmente estão ansiosas, ávidas, questões relacionadas à espiritualidade, à mediunidade, à vida após a morte. Tão comum a gente ver as crianças afirmando que veem espíritos. Eu vejo isso fora do ambiente espírita, fora da evangelização espírita. Não, porque eu vejo, eu escuto. Então, para essa geração, a sobrevivência do espírito, o valor moral acima do material, isso vai ser uma constante. E nós, pais, nós da geração antiga, temos que caminhar para poder estar ao lado deles, aprender com eles, orientá-los nos passos iniciais, cuidar para aqueles que vêm mais intelectual do que moral, possam caminhar moralmente também, e aqueles que já são mais evoluídos moralmente, que nós possamos também aprender com eles. Muito bonito. E o que a família precisa fazer para dar suporte a esses espíritos? Bem, primeiro ponto, na atualidade, os espíritos eles são unânimes em dizer que nós precisamos cuidar da questão moral, da questão espiritual. Independente da religião, nós somos espíritas, nós sabemos do conhecimento espírita, mas independente da religião, a família precisa agora vencer a questão do materialismo que invadiu os lares. Então, voltar a, desde cedo, falar sobre Deus, ensinar um filho a rezar, a orar, ensinar a importância do amor, regras simples de convivência, de fazer o outro que você gostaria que fizesse. Às vezes a gente conversa com criança dando exemplos simples. Se seu amigo estivesse com você, você ia gostar que ele fizesse assim? Como você gostaria que ele fizesse com você? E ensinar. Esse é o primeiro ponto. O culto do lar. A gente hoje vê adultos que às vezes não sabem fazer uma prece. A pessoa não foi ligada, às vezes, formalmente a uma religião, X ou Y, mas não conseguiu estabelecer uma relação com Deus. Então, hoje, o papel da família principal, depois disso, questão educacional, questão intelectual, mas não inverter os papéis. O papel da família é principalmente da formação do espírito para a vida eterna. Então, quando a gente olha aquela criança, quando a gente olha aquele adolescente, a gente tem que olhar um espírito imortal. Qual é a necessidade daquele espírito imortal? O Divaldo tem uma questão muito interessante, perguntam para ele assim, quando é que se deveria iniciar a evangelização dos filhos? Uma mãe vai perguntar para ele, quando eu devo levar meu filho para a evangelização? Ele pergunta, qual a idade do seu filho? Ela diz assim, 7 meses. Ele diz assim, está 7 meses atrasada. Porque a evangelização começa dentro do útero. Começa às vezes antes, quando o espírito reencarnante vai conviver no ambiente familiar, vai visitar a família, mas durante a gestação conversar com o espírito, lembrar dele nas preces, começar a ensiná-lo a mudar a vibração, nessa vibração mais ligada à espiritualidade. A criança pequena, ela não precisa, a gente também não deve transferir para o centro a evangelização do filho, como a gente faz às vezes com a escola. A gente deve fazer evangelização em casa, conversar sobre os assuntos da religião, da vida em casa e, na casa espírita, essa criança discutir isso com o grupo, mas os pais são aqueles que vão conviver com ela a maior parte do tempo. Então, é em casa que deve ser feita essa conversa, essa formação. E é muito importante nós estudarmos como cada filho funciona, né? Tem filhos que acordam de manhã já alegres, outros que demoram a dar o tranco, então você tem que falar com mais jeitinho, mais calma, né? Tem uns que dormem muito, quando chegam em casa já estão dormindo, outros que dormem tarde, e aí a gente vai estabelecendo para cada um tipo de educação de acordo com as necessidades próprias, né? Santo Agostinho diz que a gente deve espreitar, a palavra dele é essa, espreitar as tendências, observar.
Então, às vezes, a criança ela tem uma necessidade diferente do outro. Um é mais expansivo, o outro é mais introvertido. Um tem facilidade para expor suas emoções, o outro não consegue. Questões, às vezes, de ordem orgânica mesmo. Um se cansa mais fácil, o outro tem uma resistência. Um fica bem num dia de calor, outro dia de frio. Então, cabe ao pai, à mãe, a pessoa que é responsável, que cuida da criança, olhar isso e ver também qual é a necessidade. Às vezes você está vendo no meio de uma brincadeira que a criança, ela tem horas que ela faz algo que não é muito honesto, é desonesto, é muito impulsiva, ou não aceita perder. E você, aos pouquinhos, naquela brincadeira, você vai observando quais são as tendências para poder trabalhar aquilo para a vida. Então, a família ela tem a oportunidade dali com calma, com carinho, com educação. Não expor a criança chamando a atenção dela de maneira agressiva na frente de colegas ou na frente de outras pessoas, de maneira nenhuma. De outros adultos. Existe uma coisa que se chama profecia autorrealizadora. Psicologia, se fala sobre isso. O que é a profecia autorrealizadora? Aquilo que uma pessoa que é muito importante para a criança, no caso a gente está falando da criança, fala, expõe sobre ela, ela acaba tomando aquilo como verdade. Então, os pais são pessoas muito importantes, avós, pessoas queridas, uma professora na escola. Então, a criança tem nessas pessoas que estão à volta dela, pessoas muito importantes afetivamente. Então, se uma pessoa dessa usa uma palavra grosseira, rude, quantas vezes a gente vê as pessoas, infelizmente a gente ainda vê isso, dizendo para uma criança, você é burro, você é preguiçoso. Você não presta, você nunca vai ser nada na vida. Você não consegue. E aí a criança, se aquela pessoa, que é a pessoa que é mais importante para mim, acha que eu sou assim, é porque eu devo ser mesmo. E a criança, então, ela acaba se tornando aquilo que o outro espera dela. Então, a gente pode dizer, olha, você está devagar, você precisa andar um pouquinho mais. É muito diferente você dizer, você é preguiçoso. Você dizer, você está devagar hoje, vamos acelerar. Você é uma pessoa tão boa, uma criança tão linda. Não deve falar dessa forma. Mostrar, dar o exemplo. Sempre colocando que ela é uma pessoa boa, uma pessoa linda, uma pessoa que nasceu para alegria, para felicidade. É a linguagem corporal. Então a pessoa diz, eu te amo, mas não sou carinhoso, não cuido de você. Então, a minha linguagem verbal, ela na verdade, ela só vem reforçar a minha linguagem corporal, o dia a dia. Então, prestar atenção, o nosso olhar, o tom da nossa voz. Será que nós temos paciência? Será que nós, dentro de casa, nós tratamos aquelas pessoas que estão ao nosso lado com a mesma educação que nós tratamos os de fora? Em casa eu uso palavras simples como obrigado, por favor, com licença. Poxa, que bom que você me ajudou. A gente, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, a gente usa com tanta tranquilidade, obrigado, por favor. E em casa, para uma esposa, para um marido, para um filho pequeno, né? Poxa, obrigado. Então, são questões que a gente vai cuidar das relações. Olhar com delicadeza, às vezes esperar uma dificuldade. E rever também algumas questões da vida moderna. Às vezes os pais têm uma série de compromissos. Então tem uma criança pequena que demora para se arrumar. Você está demorando? Ela é pequena. Qual é o tempo dela para se arrumar? Então se eu tenho uma criança pequena, eu preciso ter mais tempo, me preparar com maior antecedência. Se eu tenho um adolescente que eu já sei que vai reclamar do compromisso, então eu vou preparando aquele ambiente antes. E não na hora, o conflito, criar o estresse. Então, tudo isso a gente tem que aprender. Existem coisas que são da vida, que são normais, que são a gente aceitar e melhorar. É normal os pais, quando estão muito estressados, às vezes colocarem aquela carga na criança, quando a criança faz uma coisa equivocada, que é natural da idade, né? E também a criança não entende, porque ela se vê agredida por algo que ela está fazendo ali, que ela não sabe, mas está errado eu ser devagar, né? Uma criança pequena, às vezes, ou uma criança que deixa cair algo no chão, as pessoas brigam, as pessoas, você, olha só, deixou cair. Sim, deixou cair, um acidente. Então, como é que a gente pode rever isso? Então, essas questões, a gente guardar a nossa paciência, o nosso melhor sorriso, o nosso carinho mais doce, a nossa voz mais açucarada para dentro da nossa família. Não fazer o inverso. A gente normalmente dá para a família o restinho de paciência no final do dia. Não fazer o inverso. Gastar o que a gente tiver de melhor dentro da nossa família. E aí, externamente, tudo vai ser fácil.